Quando pensamos em carros elétricos, falamos de Tesla, BYD, Volkswagen. Mas existe uma batalha muito mais importante acontecendo nos bastidores. Uma guerra que decide quem vai dominar o futuro da mobilidade. Não é uma guerra de carros, é uma guerra de baterias. De um lado, a chinesa CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, com 37% do mercado global. Do outro, a sul-coreana LG Energy Solution, tentando recuperar terreno perdido. E no meio deste fogo cruzado, o Japão e a Panasonic, outrora líderes absolutos, lutam para não se tornarem irrelevantes. E você já deve ter se perguntado, se a BYD é a maior rival da Tesla, por que razão não vende carros nos Estados Unidos? Hoje vamos conectar todos estes pontos, baseado em fatos reais, dados oficiais e decisões geopolíticas que estão a moldar o futuro dos veículos elétricos. Fica até o final, porque a resposta sobre o Japão vai surpreendê-lo. Vamos aos números reais. Em 2024, a CAT, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, dominou 37% do mercado global de baterias para veículos elétricos. Isso é mais do que a LG Energy Solution, Panasonic e Samsung SDI juntas. Mas como a CAT chegou a este nível? Primeiro, escala e integração vertical. A CAT controla desde a mineração de lítio na África e América do Sul até a reciclagem de baterias. Isso reduz custos em 30-40% comparado aos concorrentes. Segundo, tecnologia. A bateria Killing da CAT, lançada em 2022, oferece 255 Wh por quilograma de densidade energética e permite recarga de 10% a 80% em apenas 10 minutos. A LG Energy Solution ainda está a desenvolver tecnologia equivalente. Terceiro, parcerias estratégicas. A CAT fornece baterias para a Tesla, BMW, Volkswagen, Ford, GM, basicamente todos. Até a Tesla, que tem a Panasonic como parceira histórica, usa baterias CAT nos Model 3 e Model Y fabricados na China e Europa. Agora, a LG Energy Solution não está parada. A empresa sul-coreana está a investir 7 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos para construir 3 fábricas gigantescas em Ohio, Tennessee e Arizona. Por quê? Porque a LG tem uma vantagem que a CATL não tem: confiança geopolítica. Enquanto a CATL enfrenta investigações no ZUA e Europa sobre possíveis ligações com o governo chinês, a LG é vista como uma alternativa segura e aliada. Mas aqui está o problema. As baterias da LG são em média 15-20% mais caras que as da CATL. E no mercado de EVs, onde o preço é crucial, isso faz toda a diferença. Aqui vai a pergunta de $1 milhão. Se a BYD é a maior rival da Tesla em vendas globais, superando a própria Tesla em volume total de veículos elétricos em 2024, por que motivo não encontramos um único carro BYD nos Estados Unidos? A resposta tem 3 camadas: política, economia e estratégia. Primeira camada: barreiras tarifárias brutais. Em 2019, os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre veículos chineses. Em 2024, a administração Biden aumentou para 100% sobre veículos elétricos chineses. Isso significa que um BYD Seal, que custa $40 mil na China, custaria $80 mil nos Estados Unidos, antes mesmo de impostos estaduais e taxas de transporte. Torna-se economicamente inviável. Segunda camada: guerra geopolítica e segurança nacional. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos de América classificou a BYD na lista da seção 1260H como suposta empresa militar chinesa. Embora a BYD negue veementemente esta classificação, o dano político está feito. Além disso, existe preocupação real sobre dados e conectividade. Carros modernos são computadores sobre rodas. O governo americano teme que veículos chineses possam coletar dados sensíveis ou serem desativados remotamente em caso de conflito. É a mesma lógica usada contra Huawei e TikTok. Terceira camada: estratégia inteligente da BYD. Aqui está o segredo. A BYD consegue sobreviver sem os Estados Unidos. A empresa vende em mais de 70 países
Está a construir fábricas na Tailândia, Brasil, Hungria, Indonésia. O mercado europeu, asiático e latino-americano é gigantesco. Enquanto a Tesla e montadoras americanas lutam com margens apertadas, a BYD tem lucro porque controla toda a cadeia, desde minas de lítio até chips semicondutores. A BYD joga xadrez global. Os USA são apenas uma peça no tabuleiro, não o tabuleiro inteiro. Agora, vamos falar do elefante na sala, o Japão. Nos anos 2000 a 2010, o Japão era o rei absoluto das baterias. A Panasonic, em parceria com a Tesla, construiu a Gigafactory 1 em Nevada e foi essencial para o sucesso do Model S e Model 3. Mas onde está a Panasonic hoje? A Panasonic ainda é relevante, mas caiu para 10% do mercado global, menos de 1/3 da KTEL. Por quê? Primeiro, falta de escala. Enquanto KTEL e LG construíram dezenas de fábricas globais, a Panasonic manteve uma abordagem conservadora. A Gigafactory de Nevada é impressionante, mas é apenas uma fábrica gigante, não uma rede global. Segundo, tecnologia conservadora. A Panasonic apostou tudo em baterias de íon lítio tradicionais com cátodo de níquel, cobalto, alumínio, NCA. Funciona bem, mas é caro e dependente do cobalto, um material problemático. Enquanto isso, a KTEL desenvolveu baterias LFP, lítio-ferro-fosfato, sem cobalto, mais baratas e seguras. A BYD criou a Blade Battery, ainda mais segura. O Japão ficou para trás na inovação. Terceiro, estratégia japonesa de esperar para ver. O Japão, como nação, cometeu um erro estratégico colossal. Nos anos 2010, enquanto China e a Coreia investiam bilhões em baterias para EVs, o Japão apostou no hidrogênio. A Toyota desenvolveu o Mirai, um carro a hidrogênio. A Honda também. O governo japonês apoiou fortemente nesta tecnologia. O resultado? O hidrogênio para carros de passageiros foi um fracasso comercial. Custa 3 vezes mais que eletricidade, a infraestrutura é mínima e a eficiência energética é péssima. Agora, o Japão acorda tarde. A Panasonic anunciou uma nova fábrica no Kansas em 2024, mas a CATI já tem 8 fábricas na China e está a construir na Europa. Mas não conta a Panasonic como morta. A empresa está a investir fortemente em baterias de estado sólido, a próxima geração que promete 2 vezes mais densidade energética e carregamento ultra rápido. Se a Panasonic conseguir comercializar baterias de estado sólido entre 2028 e 2030, pode recuperar terreno. Mas se falhar, o Japão tornará um espectador na revolução que ajudou a criar. O que isto significa para si? Significa que os preços dos EVs vão cair à medida que a CATL e BYD aumentem a produção. Significa que a autonomia vai aumentar com baterias melhores. Significa que a transição energética é inevitável. Mas também significa que geopolítica e tecnologia estão intimamente ligadas. As baterias são o novo petróleo e quem controla as baterias controla o futuro. A pergunta não é se os carros elétricos vão dominar, é quem vai dominar os carros elétricos. E a resposta está nas fábricas de baterias, não nos salões de automóveis. Se este vídeo esclareceu a verdadeira guerra dos veículos elétricos, deixe o seu like, isso ajuda imenso o canal. Subscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre o futuro da mobilidade. Agora, quero saber a sua opinião. Acha que a CATL vai manter o domínio ou a LG Energy e Panasonic vão recuperar terreno? E sobre a BYD? Os EUAs estão certos em bloquear a entrada ou estão a cometer um erro estratégico? Obrigado por assistir. Até ao próximo vídeo.